17º vídeo, se eu não estiver enganado. Se eu tiver, na hora que for soltar o vídeo, eu corrijo. A série As Seitas e Suas Heresias. Pastor, não pregou nada até agora sobre as seitas. Calma. É uma conversa de 10 minutos. Ainda tem muita coisa para rolar, muita coisa para acontecer. Que Deus os abençoe. Se você gostar de alguma coisa desse canal, de algum vídeo, compartilha o vídeo que tu gostou. Se inscreva no canal, toca o sininho, curta, compartilha, dá um like, dá um dislike. Ajude a gente a propagar o evangelho. E você que é herético, e você que não gosta do canal, comenta aí. Tá nos ajudando também, comentando. Dê sugestão de vídeo, eu tenho sugestão de vídeo sobre jejum e oração, sobre casamento, sobre muitos assuntos. Mas eu vou, pouco a pouco, gradativamente falando. E nós vamos agora dedicar muitos vídeos à seita dos primos sabáticos. Eles não aceitam debater. Quando eles percebem que o cara sabe alguma coisa de Bíblia, eles fogem. Eles querem persuadir aqueles indoutos, incautos. Tem uns que são insistentes pra caramba. Eu tenho um amigo de serviço que ele é um pé no saco, mas eu tenho que amar ele em Cristo Jesus. E eu vou pro debate com ele em breve aí. Não sei se ele vai autorizar a gente divulgar debate, né? Porque eu não tenho estúdio, eu não tenho edição de vídeo. E essa série, nesse 17º vídeo desta série, As Seitas e Suas Heresias, nós estamos estudando o capítulo 3 de Gálatas, ou a lei ou Cristo. E vamos dar continuidade, já lemos os 3 primeiros versículos, e lemos o 8º e o 9º versículo, se não me falha a memória. Nós vamos agora, a partir do 4º versículo, você lê o capítulo todo, e vamos comentar da parte do Espírito Santo de Deus, que Ele nos usa como instrumento. Pastor, Testemunho de Jeová é seita? É. A Igreja do Santo dos Últimos Dias é seita? Os mormons, mormonismo é seita? É. Pastor, os sabáticos, aqueles que guardam o 7º dia, são seita? São. Pastor, a Sechonoye é seita? Tem muitas seitas orientais. Tem muitas religiões que não são cristãs. Judaísmo, islamismo, hinduísmo, budismo. Mas tem ramificações dentro do cristianismo que são seitas também. Os sabáticos do 7º dia, os testemunhas, os mormons, são muitas seitas. A igreja messiânica, que eu esqueci o nome dela outro dia, em outro vídeo. E essas seitas, eles têm que dizer, uma das frases das pessoas que não conhecem a palavra de Deus, eles têm a mania de dizer que é um só Deus. Realmente, existe um só Deus. E esse Deus é soberano, a soberania de Deus é um dos seus atributos. E esse Deus não divide a glória dele com ninguém. Não divide com Maria, não divide com Allan Kardec, não divide com pastor herético, não divide com seita, não divide com ninguém a glória dele. E muitos anjos, demônios, apareceram, espíritos travestidos de anjos de luz, apareceram esses homens e mulheres estudiosos, eles fundaram seitas. Allan Kardec tem um evangelho segundo Allan Kardec. E quando eu chego para um irmão, um primo espírita, ou uma prima espírita, eu pergunto para eles me explicarem. Eu não gosto de isolar versículo, mas esse eu isolo, porque fala tudo nesse versículo. Eu digo prima espírita, eu chamo de irmã, estou com brincadeira com primo, mas é irmã.
Me explica o que está escrito na carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Ah, pastor, mas não eram os sabáticos? Calma, a gente vai dar uma pincelada nesses vídeos para pincelar cada seita, depois que a gente vai aprofundar os estudos. Deixa eles bombardearem, fazerem perguntas, para poder pegar essas perguntas e esclarecer aos irmãos. Em Hebreus 9, 27 está escrito: o homem tem o direito de morrer uma só vez e aguardar o juízo final. Vou repetir. Hebreus 9, 27. Em uma tradução diz: o homem tem o direito de morrer uma só vez e aguardar o juízo final. Não adianta Globo, ser espírita, ser católica, acreditar em purgatório, acreditar em reencarnação, que em outra época eu era um cachorro, em outra época era um médico, vai incorporar no médium, vai incorporar. Eu vou dar um exemplo do que aconteceu comigo. Há muitos anos atrás eu me encontrava afundado no álcool, acabado, não vou entrar em muitos detalhes, e eu estava morto fisicamente e espiritualmente. E meus tios decidiram, minha mãe não era mais viva, me levar numa sessão espírita, eu não vou falar o nome, claro, aqui em São Luís do Maranhão. Só que eu já tinha ido para a igreja, já tinha aceitado Jesus, o Espírito Santo de Deus tinha falado no meu coração e eu estava afastado da igreja. Que eu passei só um ano e não li a Bíblia, a mente estava ainda cauterizada, não fiquei muito tempo. Aí me afastei. Mas o Espírito Santo de Deus já havia, a espada já havia traspassado, junta de medula. A mente mesmo ainda um pouco cauterizada, mas o Espírito Santo ele quebra as cadeias. E eu fui naquela sessão espírita, eu não vou dizer o nome, claro. E o meu filho era recém-nascido, ele chorava pra caramba. Ah, bebê chora, sim, mas ali ele chorou muito mais. E eu disse que aquilo ali era espiritual para os meus tios, as pessoas que estavam comigo. Eu disse que ali que ele estava sentindo. Para otimizar o seu tempo de gestão e focar no sucesso do seu negócio. Veja o que você precisa saber. Pastor, grava aí um fundo musical. Meu irmão, vou chegar lá. Não fique constrangido de eu me mexer no controle da TV. E aí meu filho chorava muito naquela ocasião. E aí, para resumir a história, que o tempo está acabando, e eu preciso voltar para Gálatas, eu sentei, entrei no corredor para pegar o passe do médium, né? Aquelas pessoas lá fazendo aquelas orações e tal, botando a mão. E depois, não me lembro se foi nessa ordem, fui até uma sala onde estava a chefa, a líder. A líder era uma mulher com, como eu posso dizer, eu não tenho medo de processo nem falar não, ela tinha uma masculinidade, né? Ela parecia uma mulher lésbica. E uma senhora estava sentada ali e aquela mulher incorporava ou recebia ou encarnava, como você quer dizer, o espírito do médico de não sei quantas datas atrás. Tinha o nome do médico, eu não lembro mais, que era espírito também esse médico, se me falha a memória. E aí quando eu sentei na frente daquela mulher, eu senti a presença do mal muito forte, que eu já tinha ido lá na luz. Essa é a minha experiência. E eu disse para as pessoas que estavam comigo, eles diziam, cala a boca, fala baixo. E isso aí é demônio, eu falei na frente do demônio. Está incorporado na mente dela, está enganando vocês, como se fosse espírito de luz, como se fosse um médico, usou o médico, a palavra médico, e a suposta encarnação do médico é para enganar. Não acontece cura na sessão espírita, acontece transferência, se você não sabe. A doença do seu filho ou a sua doença sai de um órgão e vai para o outro. Se a doença era no coração, passa para a mente. Transferências de enfermidades, transferências de demônios. Isso aí eu vou falar mais na frente. Eu não me importo quem gostar ou não gostar, ou achar que é doido, é isso e aquilo. Eu tenho experiência na apologética, tanto nas Sagradas Escrituras, nos estudos, como na prática. Na expulsão de demônios, pelo nome que há no poder de Jesus.
Graça e